Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Rômulo Múcio, eu sou professor de matemática e hoje eu vou falar com você sobre ortogonalidade. Então, quando você tem espaços vetoriais euclidianos, você tem um produto interno definido e a gente vai pensar o que são conjuntos, né, ortogonais e como é que se comportam esses espaços aí, subespaços ortogonais e seus vetores, tá bom? Então, hoje o vídeo é sobre isso. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ortogonalidade. E para a gente entender um pouco melhor esse conceito, vamos definir o que são conjuntos ortogonais, ou seja, subespaços ortogonais. Então, a gente vai ter conjuntos aqui que formam subespaços, e esses subespaços eles são ortogonais, dado um produto interno definido. A gente está trabalhando num espaço vetorial euclidiano. Então, temos aqui, ó, conjunto ortogonal 1, menos 1, menos 1. Evidentemente, eles estão sobre a reta y igual a x, né? Então, quaisquer vetores, né, que estiverem sobre a reta y igual a menos x serão ortogonais a esses vetores aqui, considerando, tá, o produto vetorial euclidiano. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, então, ó, num subespaço possível. Tá? Esse subespaço possível aqui, ó, é 1, menos 1, menos 1, 1. Ambos estão na reta y igual a menos x, tá? Que é ortogonal à reta y igual a x. Então, esses dois vetores aqui do subespaço S, eles estão sobre uma reta y igual a x, e esses vetores V estão sobre uma reta y igual a menos x. Né? Então, eles são, obviamente, ortogonais, considerando aí o produto interno usual. Então, a gente tem aqui, ó, o que a gente vai fazer agora é mostrar que, de fato, esses conjuntos são ortogonais, e a definição, né, para conjuntos ortogonais é que todos os elementos de um conjunto têm que ser ortogonais a todos os elementos do outro conjunto. Então, por exemplo, o 1 menos 1 é ortogonal a 1 e a menos 1 menos 1. O menos 1, 1 é ortogonal a 1 e a menos 1 menos 1. E vice-versa, o 1 também é ortogonal a 1 menos 1 e a menos 1, 1. E o menos 1 menos 1 é ortogonal a 1 menos 1 e a menos 1, 1. Bom, a gente pode mostrar que isso aqui é de fato verdade, né? E a gente nem precisa de utilizar uma ideia muito sofisticada, não. Olha só, a gente pode ver aqui, ó, que os elementos do conjunto S, né, eles são da seguinte maneira, ó, um é x, né, e o outro é x também, tá? Então, cada vetor aqui se comporta dessa maneira, xx. Então, ó, se x é 1, o outro x aqui também é 1, né? Na verdade, o y aqui seria 1, tá? Que é a mesma coisa que o x, ou seja, eles têm o mesmo valor. Se o x é menos 1, o y aqui, no caso, é x também, né? É menos 1, tá bom? Então, a coordenada é menos 1, menos 1, as coordenadas se repetem aqui. Então, veja bem, no subespaço S, um vetor, né? Um vetor S pertencente a S, ele tem essa característica aqui, tá? Ele é um vetor do tipo xx. E um vetorzinho V, tá, pertencente a esse subespaço aqui, a 1 menos 1, ele é da seguinte característica, ó. Se aqui tem um valor, por exemplo, y, né, aqui tem um valor menos y. Ó. Então, basta que um seja o oposto do outro. Tá? Então, eu tenho 1, menos 1 e menos 1. Então, repara que eles são dessa maneira aqui, né? E eu poderia simplesmente aqui, ó, de forma muito simples, mostrar que esses dois aqui ao mesmo tempo são ortogonais a esses aqui, fazendo o seguinte, ó, fazendo S, né, produto interno de S com V, tá? E aí a gente vai ver aqui o seguinte, ó, a gente tem o produto interno, né, de xx com um vetor do tipo y menos y. E quando a gente fizer essa continha, né, essa conta é muito simples de fazer, produto interno usual, então x vezes y, aí mais x vezes menos y. Tá? Então a gente tem isso aqui, o resultado, né, xy, aqui mais vezes menos, menos xy, isso aqui vai dar 0. Então a gente já mostrou então que todos os elementos desse conjunto aqui, em relação a qualquer elemento desse conjunto aqui, independente de quais sejam eles, o produto interno deles dá 0. Então quer dizer que esses conjuntos são
ortogonais, isso já está garantido aqui. Se você tiver que testar um a um, você pode testar também, tá? Eu criei como se fosse uma fórmulazinha aqui para cada um desses conjuntos, porque era uma maneira de testar todos ao mesmo tempo, tá bom? Já que os elementos aqui de S, né, os vetores de S, são nesse formato aqui, x, x, e os elementos de V são nesse formato aqui, y menos y. Então, repara que, inclusive, poderiam ter outros vetores aqui, né? 2, menos 2, menos 2, 2, e assim por diante, tá bom? E da mesma forma no conjunto S também. Poderia ser 2, 2, menos 2, menos 2, enfim. Tá? Então, poderia ser qualquer valor ali, desde que eles fossem iguais. Então, dá para simplificar bastante aí fazendo dessa maneira. Mas se você quiser testar todos, pode testar todos, não tem problema nenhum. Isso eu estou mostrando que esses conjuntos são ortogonais. Tem duas coisas aqui que são importantes, tá? Esses elementos, não necessariamente eles precisam ser independentes. Nesse caso aqui, ó, eles são dependentes. Ó. 1 e menos 1, eles são dependentes. Né? Basta você multiplicar um deles por menos 1 e você tem o outro. Tá? Então, se eu multiplicar o 1 por menos 1, eu tenho o menos 1. E se eu multiplicar o menos 1 por menos 1, eu tenho o 1. Então, repara que esses vetores eles são linearmente dependentes. Tá? Isso aqui é bastante importante. Então, não existe a obrigação deles serem independentes. Nesse caso, por exemplo, eles são linearmente dependentes. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho dois vetores que são linearmente, né, dependentes também. Não por acaso, né? Porque já que são dois vetores aqui no R2 e eles são ortogonais a esses vetores aqui, obrigatoriamente eles teriam que ser dependentes, tá? Senão nem todos seriam. Um teria que cair por cima desse aqui, não daria certo. Enfim, então eu tenho aqui que 1 menos 1 e menos 1 também são linearmente dependentes. Basta multiplicar um dos dois por menos 1 e eu tenho o outro, tá bom? Então, não obrigatoriamente eles têm que ser independentes. Mas você deve estar se perguntando o seguinte, bom, e se eles fossem linearmente independentes? Isso traria alguma vantagem para mim? E a resposta é sim. Vamos dar uma olhada aqui agora nessa situação. Então, para essa situação, a gente vai definir isso como complemento ortogonal. Imagina que eu tenha dois vetores aqui, ó. Esses vetores eles são linearmente independentes e são ortogonais entre si, tá? Então, eu tenho menos 1, 1 e 0 e 1, 1 e 0. Eles são ortogonais e eu consigo um terceiro vetor que seja ortogonais a esses dois. Veja bem, eu estou trabalhando aqui no R3, tá? Esse S aqui é um subespaço de R3, ou seja, o S está contido no R3, tá bom? Então, se o S está contido no R3 e eu tenho dois vetores, eu não estou gerando todo o R3. Eu, no máximo, estou gerando um plano dentro do R3, se eles forem ortogonais. E são, né? Se eu multiplicar aqui, ó, menos 1 por 1, utilizando o produto interno usual, menos 1 por 1 dá menos 1, 1 vezes 1 dá 1, e 0 vezes 0 dá 0. Quando eu multiplico os dois, eu tenho, de fato, aí, um produto interno que dá 0. E aí eu garanto que eles são ortogonais. Então, bom, eles formam um plano? Sim, são dois vetores formam um espaço de dimensão 2. Espaço de dimensão 2 é um plano. Então, esses dois vetores formam um plano. Mas esse plano, veja bem, ele está dentro do R3. Tá? Nesse caso aqui, eles são, inclusive, o plano XY, já que o Z aqui é 0. Tá? Então, evidentemente que qualquer vetor que estiver sobre o eixo Z, ele vai ser perpendicular a esses dois vetores ao mesmo tempo. Por exemplo, este vetor aqui, ó, o canônico 0, 0, 1, ele está sobre o eixo Z, tá bom? Então, esses três vetores são, obviamente, ortogonais. Se eu multiplicar, né, esse vetor aqui, que está no... Eu chamo aqui, né, esse S com esse símbolozinho aqui, S ortogonal, esse símbolo quer dizer ortogonal, tá? Então é isso que quer dizer esse símbolo aqui. S ortogonal quer dizer que esse S ortogonal é o complemento ortogonal do espaço S. Então veja bem, faltava um vetor para complementar todo o espaço onde eu estou inserido. Estou inserido aonde? No R3. Então com esses dois vetores aqui eu tinha o R2, agora com mais um vetor eu tenho o R3.
Então, a dimensão de S mais a dimensão, né, de S, no caso aqui, S ortogonal, tem que dar a dimensão de onde eles estão contidos, tá? Então, a grande questão é, de forma geral, tá? De forma bem geral aqui, eu posso dizer o seguinte, ó, se S está contido em V, né? Então, se eu pegar o S, né, mais o S barra, isso aqui vai me dar, né, vamos colocar esse maisinho assim, dessa maneira aqui, não quer dizer que eu estou somando vetores não, tá? Quer dizer que eu estou juntando esses dois conjuntos, seria como se fosse uma união, e se eu juntar esses dois conjuntos, então, eu tenho, na verdade, aqui, o meu subespaço V, tá bom? Então, essa é a ideia. Sendo que, tem uma coisa importante aqui, né? Se a dimensão de V, vamos dizer, se a dimensão de V, tá? Se a dimensão de V é igual a N, então quer dizer o quê? Quer dizer que a dimensão... Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a dimensão de S, tá? Mais a dimensão, aqui é mais mesmo, tá? Mais a dimensão de S ortogonal tem que ser igual à dimensão, de V. O que eu quero dizer com isso? Se a dimensão de S é um P, a dimensão de S barra é um Q, então a dimensão de V é igual a N e P mais Q tem que ser igual a N, tá bom? E veja bem, como eles são ortogonais, não existe aí um elemento, né, que ele esteja nos dois conjuntos ao mesmo tempo, já que eles são ortogonais, tá? Um conjunto é ortogonal ao outro. Então veja bem, esse caso aqui, esses conjuntos são ortogonais entre si, né? Ou seja, 0,01 é ortogonal a esse vetor aqui do S, né, o primeiro vetor, e também é ortogonal ao segundo, tá bom? Então, quando isso acontece, né, isso aqui é a base do subespaço S, isso aqui é a base do subespaço S ortogonal. Quando eu tenho duas bases, eu junto essas duas bases, eu tenho todo o espaço, todo o espaço V, né, onde o S e o S ortogonal estão contidos. Bom, e se eu não soubesse quem era esse cara aqui, ó? Vamos dizer que eu não soubesse quem é esse camarada aqui, né? Esse vetorzinho aqui. Se eu não soubesse quem é este espaço aqui, né? Este subespaço, na verdade, né? Esse subespaço aqui ortogonal. Se eu não soubesse, não conhecesse, como é que eu encontro o subespaço ortogonal? É simples, veja bem. Eu tenho o seguinte, ó. Eu sei que eu vou ter vetores, né, no subespaço aqui do tipo XYZ, tá? Então eu vou ter vetores aqui do tipo XYZ, onde XYZ pertencem a R, mas eu não sei como é que eles se comportam. O que eu sei é, quando eu faço o produto interno desses dois aqui, pensando no produto interno usual, se o produto interno mudar, você tem que mudar a maneira de calcular, mas pensando no produto interno usual, como é que a gente faria aqui, ó? X vezes menos 1, né? Faço o produto interno desse vetor aqui, vamos chamar ele de S1, esse vetor aqui de S2, tá? Então eu faço o produto interno do S1 com o XYZ, que seria um vetor padrão aqui pro meu complemento ortogonal. Então vou fazer aqui, ó, menos 1 vezes x, né, fazendo complemento ortogonal de S1 com esse vetorzinho ali que eu vou chamar de V. Vou chamar ele de V, tá? Vou dizer que ele está aqui dentro desse complemento, vou chamar esse vetor aqui de V. Então, quando eu fizer o complemento ortogonal desses caras aqui, o que vai acontecer? Olha só, veja bem. Isso aqui vai dar, ó, menos x, né, mais y. E aí, repara que o z vezes 0 já deu 0. Então, isso aqui tem que ser igual a 0, tá? E, bom, agora vamos fazer aqui o S2V. Né? O S2V é mais ou menos a mesma ideia. Então, eu tenho, ó, o x vezes 1, né, que dá x, mais o y, tá? E isso tem que ser igual a 0, porque z vezes 0 dá 0, né? Então isso aqui é igual a 0. Então agora eu tenho um sistema para resolver, ó. Vou resolver esse sisteminha aqui. Você pode resolver esse sistema por matrizes, tá bom? E aí você vai descobrir aí qual é o resultado utilizando as matrizes.
Ou você pode fazer aqui de forma até mais fácil, já que esse sistema aqui é um sistema bem simples de resolver. Basta somar ali as duas linhas e você vai tirar daqui, ó, o seguinte. Você vai tirar daqui que y é igual a zero, basta somar as duas aqui. Você vai ter que 2y é igual a zero, portanto y é igual a zero. E se y é igual a zero, obrigatoriamente o x tem que ser igual a zero. Mas e o z? Eu não falei nada do z. Quer dizer que se eu não falei nada do z, o z pode ser qualquer coisa. Então, qualquer elemento que for desse tipo aqui, ó, qualquer elemento que for desse tipo aqui, 0, 0, z, tá? É um elemento aqui desse subespaço. Basta que eu tenha um elemento, né? Porque qualquer outro vai ser um elemento que depende desse aqui, né? Linearmente dependente. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, 0, 0, 1, tá? Que satisfaz isso aqui. O primeiro é 0, o segundo é 0, e o z eu posso colocar um número qualquer real, né? Esse z aqui, ó, pertencente a R, qualquer número real. Então, 0, 0, 1, por exemplo. E se eu colocar aqui um 0, 0, 2, né? Obviamente esses dois vetores aqui são linearmente dependentes. Então, basta que eu tenha um para que esse conjunto seja o complemento ortogonal ao outro, tá? Então, na verdade, existe uma família de vetores, vetores do tipo 0, 0, z, mas para mim basta um desses vetores, tá? Então, eu vou utilizar o vetor mais simples, que é o 0, 0, 1. Então, 0, 0, 1 aqui é um vetor que é ortogonal os dois ao mesmo tempo. Obviamente que o 0, 0, 2 também cumpre essa função, 0, 0, 3, 0, 0, 4, né? Talvez você queira colocar 0, 0, 7 se você gosta muito dos filmes, mas enfim, 0, 0, 1 cumpre essa função, é o vetor mais simples, é um vetor unitário, então acho que é um bom vetor para a gente utilizar. E veja bem, se eu pegar esse S ortogonal, o conjunto S ortogonal, o subespaço S ortogonal e o subespaço S, se eu juntar os dois, a dimensão aqui, ó, é 1, né? Então ele tem dimensão 1, tá? E esse aqui, ele tem dimensão 2, ou seja, eu preciso de dois vetores aqui linearmente independentes. O número de vetores linearmente independentes é a dimensão do subespaço. Então, no caso aqui, ó, esse subespaço tem dois vetores linearmente independentes, ou seja, a dimensão dele é 2, tá bom? E aí, aqui você tem um vetor, né? E aí, obviamente, ele é linearmente independente, porque nem tem outro para ele ser dependente. Então, 2 mais 1, 3, que dá justamente a dimensão do subespaço que eles estão contidos. Eles estão contidos no subespaço do R3, que tem dimensão 3. Então, nesse caso, tá? 2 mais 1, 3 é as dimensões aí de S e dimensão de S ortogonal, que dá a dimensão de V. Então, aqui, ó, 2 mais 1, né, que vai dar 3. Aqui, lembra, eu tenho R3, né, no nosso caso aqui, eu tenho R3, aqui eu tenho S, e aqui eu tenho S ortogonal, dado por esses conjuntos aqui, tá bom? Mas isso vale para qualquer S ortogonal contido no espaço V, tá? Então, desde que você complemente, de certa forma, o S com o S ortogonal. Então, assim, para você ter uma ideia, você tem um espaço que está numa determinada dimensão. Sei lá, dimensão 5, 6, 7, vamos dizer que seja uma dimensão tipo 7. E aí você tem um subespaço que está na dimensão 4. Quer dizer o quê? Quer dizer que para eu completar esse subespaço e para que ele vire aquele espaço da dimensão 7, eu preciso complementar ele com 3 vetores ortogonais que sejam linearmente independentes entre si, de forma que esses 3 vetores, junto com esses outros 4 vetores, formem toda a dimensão 7, tá? Formem aquele espaço de dimensão 7. Então, basicamente é isso. Quando você está no R2, 2 vetores linearmente independentes formam o R2. Quando você está no R3, 3 vetores linearmente independentes formam o R3. No R4, mesma coisa, assim por diante. Se eles forem ortogonais, é ainda mais fácil, né? Então, basta que você pegue conjuntos que sejam ortogonais entre si, que sejam bases daquele subespaço, né? Aí, obrigatoriamente, se é uma base, eles são linearmente independentes. E aí você soma as dimensões dessas bases e você tem, então, a dimensão do conjunto total. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. É fácil fazer isso aí, tá? A gente tem vários exercícios. Aquele abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui!